Você está em casa, sem música, sem televisão, sem ninguém falando com você. O celular está quieto, nenhuma notificação, nenhuma conversa pendente. E ainda assim, você não sente falta de nada. Não tem aquela inquietação de chamar alguém, não tem vontade de preencher o silêncio. Você só fica ali, e de um jeito difícil de explicar, isso basta. Existe uma calma ali, uma calma que não depende de ninguém, como se você conseguisse existir bem, mesmo sozinho. Só que, em algum momento, isso começa a incomodar. Não por dentro, mas pela comparação. Porque você percebe que nem todo mundo funciona assim. Para muita gente, ficar sozinho pesa, cansa, incomoda. Mas para você, parece natural. E é aí que surge uma pergunta que quase ninguém faz de verdade. Isso é equilíbrio? Ou foi algo que você aprendeu sem perceber? As pessoas olham de fora e já têm uma resposta pronta. Você se acostumou demais. Você devia sair mais. Isso não é saudável. E aos poucos, isso começa a entrar. Como se estar bem sozinho fosse um problema. Mas por dentro não parece. Parece leve, parece organizado. Às vezes, até mais honesto. Mais honesto do que estar em lugares onde você nem queria estar. Você não está fugindo. Você só não sente a mesma urgência. E isso quebra uma expectativa silenciosa. Porque existe uma ideia forte de que estar bem é estar acompanhado. Mas e se isso não for verdade para todo mundo? A psicologia explica que algumas pessoas não dependem tanto de estímulo externo para se regular. O sistema nervoso não entra em alerta no silêncio, não interpreta a ausência como ameaça, e isso muda tudo. Enquanto algumas pessoas precisam de movimento constante, outras conseguem se manter bem, mesmo sem nada acontecendo. Isso não é frieza, é organização interna. Você não precisa fugir do silêncio. Você consegue ficar dentro da própria mente, sem se perder. E isso normalmente não acontece por acaso. Estudos mostram que isso está ligado à forma como você aprendeu a lidar com suas emoções. Você desenvolveu um jeito de se acompanhar, e por isso, a presença dos outros vira escolha, não urgência. Mas tem um detalhe importante aqui. Nem toda tranquilidade vem de equilíbrio. Às vezes, vem de adaptação. Se você olhar com mais atenção, isso não começou agora. Em muitos casos, começou cedo. Momentos em que você teve que se virar sozinho. Situações em que não dava para depender tanto de alguém. Ambientes onde era mais seguro se ajustar do que esperar acolhimento. E o seu sistema nervoso aprende. Ele entende que o silêncio não é ameaça, que a ausência não é abandono imediato, que você dá conta. E isso vira padrão. Você tolera melhor o vazio, consegue ficar consigo mesmo, sem entrar em desconforto rápido. Não precisa preencher tudo, só que tem uma camada mais sutil. Porque ao mesmo tempo que isso traz autonomia, também pode diminuir o impulso de buscar conexão. Não porque você não quer, mas porque você aprendeu que consegue. E quando alguém se aproxima de verdade, às vezes o seu corpo não sabe exatamente como reagir. Esse é o ponto que quase ninguém percebe. Isso te dá força. Você se estabiliza sozinho, não entra em desespero. Resolve a própria vida, mas também cria um padrão invisível. Você evita se expor mais, evita pedir ajuda. E aos poucos, resolve tudo sozinho sem nem perceber. Não porque é melhor, mas porque é mais seguro. O cérebro não separa bem proteção de escolha, ele só repete o que funcionou. E aí surge uma linha muito sutil. Você está sozinho porque quer ou porque foi assim que aprendeu a funcionar? Porque autonomia é liberdade, mas quando vira automático, pode ser só proteção disfarçada. Agora olha para isso com calma, sem julgamento. Quando você está sozinho, é escolha, ou é o padrão. Quando alguém se aproxima, você se abre, ou sente um incômodo leve. Você consegue pedir ajuda, ou evita até quando precisa. E tem uma pergunta que muda tudo. Se alguém realmente entrasse na sua vida, o que você acha que aconteceria? Porque talvez não seja falta de necessidade, talvez seja hábito. Seu corpo se acostumou a não esperar, a não depender, a não precisar. E se você nunca testa o contrário, você nunca descobre o que é escolha de verdade. Talvez o ponto nunca tenha sido estar sozinho. Talvez o ponto seja por que isso é tão confortável. Porque existe uma diferença muito sutil entre duas coisas: estar bem consigo mesmo e ter aprendido a não precisar de ninguém. Uma vem de segurança, a outra de adaptação. E enquanto isso não fica claro, você pode chamar de liberdade, algo que ainda é proteção. Isso não significa que você está errado.
Talvez o ponto nunca tenha sido estar sozinho. Talvez o ponto seja por que isso é tão confortável. Porque existe uma diferença muito sutil entre duas coisas: estar bem consigo mesmo e ter aprendido a não precisar de ninguém. Uma vem de segurança, a outra de adaptação. E enquanto isso não fica claro, você pode chamar de liberdade, algo que ainda é proteção. Isso não significa que você está errado, mas talvez signifique que você ainda não testou o outro lado, porque ficar bem sozinho é importante, mas conseguir se aproximar, sem sentir que está perdendo algo, é outro nível de liberdade, e quase ninguém desenvolve isso por acaso. Então a pergunta fica: quando alguém chega perto de verdade, você escolhe, ou se afasta no automático? No próximo vídeo, você vai entender como diferenciar autonomia emocional de evitamento emocional na prática.